Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 17 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga a chamada cota de tela. Em discussão, a constitucionalidade da norma que obriga os cinemas brasileiros a exibirem filmes nacionais e prevê multa para as empresas que descumprirem a medida. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Supremo mantém condenação de prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por crimes ambientais. O Ministério Público pede antecipação da formatura de estudantes de medicina em Rondônia para reforçar atendimento aos pacientes com Covid. E ainda, mesmo durante a pandemia, a ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça registra mais de 26 mil demandas em 2020. Por maioria de votos, o plenário do STF julgou que é constitucional a imposição de percentuais mínimos para a transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais pelas emissoras de rádio e TV. O plenário também decidiu que é constitucional a chamada cota de tela, que obriga cinemas brasileiros a exibir filmes nacionais por determinados períodos. Por conta do aumento de casos de Covid, a sessão plenária dessa quarta-feira foi totalmente por videoconferência, com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, e a equipe dele trabalhando de forma remota. A sessão começou com o julgamento de 2 recursos extraordinários com repercussão geral. O primeiro, de relatoria do ministro Dias Toffoli, discute a constitucionalidade de norma sobre a obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros por determinados períodos. O segundo, de relatoria do ministro Luiz Fux, analisa se foi recepcionado pela Constituição decreto presidencial de 1963, que estabelece percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e na transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. O advogado-geral da União afirmou que o decreto presidencial tem respaldo na Constituição, se manifestando a favor das cotas de regionalização de conteúdo local. A União entende que está muito bem demonstrada a legitimidade das medidas ora questionadas em ambos os RS e rogo o reconhecimento da constitucionalidade das cotas de tela e de regionalização de conteúdo local em favor da liberdade de expressão, em favor da diversidade cultural própria do nosso riquíssimo patrimônio cultural nacional. No mesmo sentido, falou o Procurador-Geral Federal pela Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A Ancine, por intermédio da Procuradoria-Geral Federal, ROGNA, pelo reconhecimento da constitucionalidade da cota de tela e das sanções administrativas decorrentes da sua inobservância, consoante a previsão dos artigos 55 e 59 da MP 2228/2001. O Procurador-Geral da República também se manifestou a favor das cotas de tela. A imposição de limites temporais para a transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos de caráter local tem autorização constitucional expressa e importante finalidade social, envolvendo o fomento da identidade e da cultura das diversas localidades do país, não constituindo indevida interferência estatal ou cerceamento da liberdade de expressão. O ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos, votou pela validade da cota de tela, no sentido de que essa delimitação tem não só um propósito social, mas também econômico. O ministro, então, negou provimento ao recurso e propôs a seguinte tese. São constitucionais a cota de tela consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância. O ministro Luiz Fux acompanhou o ministro Dias Toffoli pela validade da cota de tela. E no recurso no qual é relator, que trata sobre os percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras na transmissão de programas, defendeu que a divulgação do modo de vida, dos costumes, dos acontecimentos locais fortalecem o senso de pertencimento dos cidadãos aos municípios. O rádio e a televisão de sinal aberto ainda são os meios de comunicação preponderantes em regiões rurais. A difusão dos aparelhos
transmissores de rádio e difusão sonora e de sons e imagem, criou uma interface poderosa de contato com a população que pode ser aproveitado para finalidades sociais. E por maioria de votos, o plenário do STF julgou que é constitucional a imposição de percentuais mínimos para transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais pelas emissoras de rádio e TV. O plenário também decidiu que é constitucional a chamada cota de tela, que obriga cinemas brasileiros a exibir filmes nacionais por determinados períodos. E o presidente do STF abriu espaço hoje, durante a sessão plenária, para homenagear o ministro Ricardo Lewandowski. Ele que completou, nesta terça-feira, 15 anos como integrante da Corte. A judicatura de Vossa Excelência torna esta Corte mais humana, genuinamente sensível e vigilante aos direitos humanos. Por isso que é uma honra de todos nós compartilharmos este fórum de diálogo de princípios com pessoas de alianeza, do preparo técnico e da sensibilidade social de Vossa Excelência. Queria agradecer penhoradamente esse gesto de Vossa Excelência, comemorando os 15 anos de magistratura na Suprema Corte do país. Quero cumprimentar os demais ministros, dizer da alegria de compartilhar da companhia desses verdadeiros juristas pátrios no convívio cotidiano com os quais muito aprendi. Sua Excelência tem construído, ao longo desses 15 anos, uma jurisprudência calcada na defesa dos direitos e garantias fundamentais, principalmente focado na proteção e na valorização do princípio da dignidade da pessoa humana. 15 anos no Supremo Tribunal Federal, auxiliando na construção de um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, com sua competência, com sua firmeza de caráter, com sua sabedoria e com seu bom senso. Reiterar minha homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, com as palavras que ontem proferi, secundando a saudação feita pelo eminente presidente da turma, ministro Gilmar Mendes, e aqui hoje faço, senhor presidente, secundando as palavras de Vossa Excelência em homenagem à judicatura constitucional do ministro Ricardo Lewandowski. Eu quero prestar uma homenagem especial ao querido ministro Ricardo Lewandowski, endossando as palavras que já foram a ele dirigidas pelos ilustres pares. Vossa Excelência professa com grande proficiência as convicções mais profundas de justiça que traz em si, para a admiração de todos nós, e com a elegância e fidalguia que é um traço distintivo da personalidade de Vossa Excelência e que, nesses tempos de aspereza, merece sempre ser ressaltado. E o ministro Ricardo Lewandowski tem dado testemunho na sua trajetória de professor de Direito Público e também de juiz, tanto do Tribunal de Alçada de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo e neste Supremo Tribunal Federal, que faltaria espaço e tempo para as homenagens que tão justamente são a eles prestadas. Também eu quero reiterar os cumprimentos já feitos ao ministro Lewandowski pelos seus 15 anos nesta corte. O ministro Marco Aurélio do Supremo rejeitou a ação ajuizada em 2016 pelo então governador do Paraná, Beto Richa, contra decreto do Conselho de Ministros que considerou o serviço de telecomunicações como indústria básica. O autor alegou interferência indevida da União na competência dos estados e questionou a constitucionalidade do sistema de créditos do ICMS da energia elétrica previsto no decreto. Na decisão, o ministro Marco Aurélio destacou que o decreto não invade competências relacionadas à atuação tributária dos estados e trata de operações que ajudam no desenvolvimento e reaparelhamento do setor. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a condenação de Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por crime ambiental ocorrido quando exerceu o mandato anterior. O julgamento foi retomado depois de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O relator, ministro Dias Toffoli, já havia votado para que fosse mantida a pena de 7 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e o pagamento de multa.
Washington Reis foi condenado por crimes previstos nas leis ambiental e de parcelamento do solo urbano. Segundo a denúncia, ele e outros envolvidos causaram danos ao fazerem um loteamento criado na reserva biológica do Tinguá, em Duque de Caxias. No voto vista, o ministro Gilmar Mendes lembrou que, segundo jurisprudência do próprio STF, é inadmissível utilizar embargos de declaração por inconformismo da decisão judicial e que a condenação do prefeito foi baseada em provas e testemunhos e que as alterações na lei de licenciamento alegadas pela defesa não mudam a prática do crime. A decisão foi unânime. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo negou o pedido do deputado Daniel Silveira para devolver celulares e computador apreendidos com o parlamentar quando ele foi preso em fevereiro. Desde o último domingo, Silveira cumpre prisão domiciliar. No pedido, os advogados de Daniel Silveira alegaram que os aparelhos são necessários para o exercício das atividades dele como deputado na Câmara Federal e até mesmo para realizar operações bancárias do dia a dia, como pagamentos e transferências. Na negativa, o ministro Alexandre de Moraes ponderou que o argumento apresentado pela defesa é incompatível com a seriedade da justiça, porque basta que o parlamentar use outros celulares e computadores enquanto as investigações prosseguem. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso em flagrante depois de divulgar nas redes sociais vídeo em que defendia o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o AI-5, instrumento mais duro de repressão durante a ditadura militar. Ele estava detido em um batalhão da PM na capital fluminense até o último domingo, quando também, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, foi autorizado a cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O Supremo Tribunal Federal determinou que a Justiça Estadual pode julgar causas previdenciárias apenas se não houver vara federal na comarca. A decisão vai servir de parâmetro para julgamento de pelo menos 187 processos sobre o tema em todo o Brasil. O tema, com repercussão geral reconhecida, foi julgado pela Suprema Corte depois que o Ministério Público Federal entrou com uma ação em favor de uma mulher segurada pelo INSS. O pedido era para que a Justiça Estadual de Itatinga, interior de São Paulo, julgasse o processo de aposentadoria dela por invalidez ou auxílio-doença. O processo não foi analisado porque o juízo de Itatinga se declarou incompetente em razão da Constituição definir que cabe à Justiça Federal tratar de causas previdenciárias. Então, o caso foi remetido à Justiça Federal de Botucatu, sede da comarca, que também se declarou incompetente. No STF, em julgamento no plenário virtual, prevaleceu o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Em relação ao processo da segurada, o ministro entendeu que a Vara Federal em Botucatu, que é sede da comarca de Itatinga, deve analisar o pedido. Já para a tese da repercussão geral, o relator votou pela competência da Justiça Estadual para julgar causas previdenciárias somente nos casos em que não houver vara federal na comarca. Voto seguido pela maioria do plenário. Ficou vencido apenas o ministro Alexandre de Moraes. E no próximo bloco, o Ministério Público pede antecipação da formatura de estudantes de medicina em Rondônia para reforçar atendimento a pacientes com Covid. Voltamos já. O PSB acionou o STF para suspender critérios do programa Mais Médicos que impediram a contratação de profissionais que já têm experiência comprovada na atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS. O partido alega que o governo federal tem criado barreiras para a contratação emergencial de médicos brasileiros e estrangeiros com formação no exterior, sobretudo de cubanos que já trabalharam no Brasil. Para o partido, dificultar a contratação desses profissionais em meio à pandemia seria uma violação do direito à vida, à saúde e à dignidade humana. O relator da ação é o ministro Nunes Marques. O Ministério Público Federal enviou recomendação a uma faculdade em Rondônia para que seja antecipada a diplomação de alunos de medicina. Com 100% dos leitos de UTIs ocupados, o Estado sofre também com a falta de profissionais. Uma medida provisória criada em abril de 2020, justamente por conta da pandemia da Covid-19, autoriza a diplomação de alunos dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia que tenham cumprido 75% da residência curricular, no caso do curso de medicina, ou 75% do estágio obrigatório, no caso dos outros cursos.
De acordo com o Ministério Público Federal, vários estudantes da finca Faculdades Integradas Aparício Carvalho, em Rondônia, já cumpriram esses requisitos, mas a instituição não fez antecipação da diplomação. Dados da Secretaria de Saúde Estadual mostram que a taxa de ocupação de UTIs chegou a 100%. O governo montou mais 20 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus, mas não tem como ativá-los por falta de profissionais. A instituição tem 48 horas para responder se vai ou não acatar a recomendação. Caso não aceite, o MPF deve entrar com ação na Justiça. E o MPF solicitou ao Ministério da Saúde e à Anvisa informações sobre medidas adotadas para evitar o desabastecimento do anticoagulante heparina nas unidades de saúde pública. Os ofícios encaminhados ao Ministério da Saúde e à Anvisa atendem ao alerta da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante e da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Segundo essas associações, os dois principais laboratórios fornecedores do medicamento não garantem o abastecimento contínuo do remédio devido a problemas de matéria-prima e alertam ainda sobre a elevação do preço do medicamento em mais de 200%. A heparina é obrigatória para a realização de hemodiálise em mais de 140 mil pacientes crônicos, utilizada no processo de filtração do sangue em substituição da função renal. Nos ofícios, o MPF pede informações sobre o mapeamento da produção e abastecimento das unidades de saúde e comunica a abertura de procedimento administrativo para acompanhar a situação. Veja a seguir, a ouvidoria do CNJ registra mais de 26 mil demandas em 2020. A gente mostra já já. A importância da Constituição de 1988 é principalmente a constitucionalização dos direitos sociais. Embora não haja uma direta proporção entre a garantia de direitos sociais constitucionalizada e a sua efetivação no plano concreto, no plano da vida das pessoas, isso não minimiza o sentido de justiça que os direitos sociais representam. O Conselho Nacional de Justiça publicou o Glossário das Metas Nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2021. Os documentos são específicos para cada segmento: estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar e tribunais superiores. E tem a finalidade de orientar os órgãos para o acompanhamento, monitoramento e execução das metas. E por falar no CNJ, o número de denúncias na ouvidoria do Conselho cresceu mais de 7% em 2020 em relação ao ano anterior, mesmo no período atípico por causa da pandemia. A ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça recebe denúncias sobre tribunais, magistrados, demora no andamento de processos, questionamentos sobre decisões judiciais. Em 2020, foram cerca de 26 mil ocorrências, um crescimento de 7,2% em relação a 2019. E isso em um ano atípico por causa da pandemia de coronavírus. A maioria dos registros veio de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Os que mais entraram em contato com a ouvidoria foram os advogados, profissionais liberais e servidores públicos. A maioria das denúncias é feita pela internet, no portal do CNJ. A participação do cidadão pode ajudar na adoção de medidas para melhorar o trabalho do Poder Judiciário. E vem novidade por aí. A partir de maio, a ouvidoria vai ter canais específicos para denúncias sobre violência contra a mulher e meio ambiente. E ainda neste semestre, o CNJ vai fazer o primeiro curso para as ouvidorias dos tribunais. Um dos objetivos é capacitar o pessoal sobre sigilo das informações, previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. A Justiça Eleitoral, em comemoração ao Dia do Ouvidor, nesta terça-feira, fez uma live para destacar a importância desse profissional. O ouvidor é responsável por facilitar a comunicação entre o cidadão e as instituições. A live foi transmitida no canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O debate sobre o papel e os desafios da ouvidoria eleitoral contou com a participação da ouvidora do TSE, Simone Trento, e da ouvidora substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Camille Moreira Castro. Se tem uma instituição que tem motivos para comemorar o Dia do Ouvidor, é o TSE.
Em 2020, a equipe da Ouvidoria do Tribunal respondeu 42 mil solicitações pelo SAC, o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Resolveu mais de 27 mil demandas por telefone e outras 1.255 enviadas por e-mail. A prestação do serviço teve um aumento considerável durante o período de isolamento social. Diferente do que se pode imaginar por estar em Brasília, às vezes longe do cidadão que mora lá no interior ou nas grandes capitais mais populosas do país, o TSE recebe sim muita demanda de eleitor, demandas as mais diversas. As pessoas querem saber por que o título delas foi cancelado, o que precisa fazer para regularizar. E nessa época de pandemia, a gente percebeu aqui uma demanda ainda maior, porque como muitos cartórios estavam fechados, a pessoa tinha dificuldade em ir lá na zona eleitoral, onde ela costumava ir para tirar a dúvida, e ela procurava na internet um telefone para onde ligar, né? Um local onde ela pudesse se informar com fidedignidade. Algo que ficou destacado no debate foi a importância da ouvidoria eleitoral como uma ferramenta democrática, que permite que todos os interessados participem, não apenas tirando dúvidas, mas também fazendo elogios, sugestões e críticas. E isso é o conceito também de democracia, né? Democracia, participação, acesso à informação, que é muito ligado à ouvidoria. A informação tem a ver com transparência e tem a ver com própria fiscalização. E é a partir daí que o tribunal também pode desenvolver suas atividades com mais eficiência, com mais afim, cumprindo aí os seus objetivos. Fique ligado, a ouvidoria do TSE está disponível no site tse.jus.br, nas abas Eleitor e depois Serviços ao Eleitor. Você também pode entrar em contato pelos telefones 0800 648 0005 e 61 3030 8700, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 7 da noite. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, a ANEJUM, ganhou novas instalações em Brasília. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, a ENAJUM, ganha novas instalações em Brasília. A inauguração da sede da ENAJUM aconteceu em uma cerimônia com um número restrito de convidados, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. A cerimônia foi transmitida ao vivo no canal do STM no YouTube. O objetivo final da escola é a formação e o aperfeiçoamento do magistrado. Mas o fato de a gente ter uma sede, que estamos inaugurando agora, ela significa que nós da Justiça Militar teremos um novo horizonte, porque nós, além de termos o cuidado, nós temos o zelo com conhecimento e com aperfeiçoamento de nossos magistrados. Esse ambiente é um ambiente que vai trazer oportunidade de ministros e juízes conversados, uma divulgação maior da justiça militar, tanto para a área jurídica como por demais segmentos da sociedade. Antes, a ENAJUM era sediada no prédio do Superior Tribunal Militar. Agora, em sua nova instalação, próxima ao Palácio do Buriti, ela ganha mais espaço e tecnologia. O ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos, presidente do STM, foi quem vislumbrou o local para sediar a escola. Em 2020, foram entregues as instalações administrativas da ENAJUM. Agora é a parte operacional que ganhou salas de aula, auditório, estúdio, entre outros ambientes. Para isso, o novo espaço passou por diversas reformas e adequações, que, segundo o presidente do STM, vai proporcionar ainda mais crescimento para a Justiça Militar da União. Que a partir de agora nós tenhamos um local adequado para realizar os nossos seminários, as nossas conferências, as nossas palestras, a nossa discussão em grupos de debates. Ou seja, é um local onde a escola vai crescer, onde todos os ministros e juízes da Justiça Militar da União poderão crescer nos seus conhecimentos através desses eventos. Então, eu acho que é um divisor de águas para a Escola Nacional da Justiça Militar da União. E o Superior Tribunal Militar tem nova presidência para o biênio 2021-2023. A cerimônia de posse foi hoje à tarde.
O general de Exército, ministro Luiz Carlos Gomes Matos, assumiu como presidente. Ele ocupa uma das cadeiras destinadas à Força Terrestre no STM desde 2011. Já o novo vice-presidente é o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que desde 2016 ocupa a única cadeira destinada ao Ministério Público Militar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite. Até amanhã.